Fala galera, mais uma questão aí da SpaceX do ano de 2017, né? O que essa questão aí quer saber? Ela quer saber o seguinte: qual deve ser o módulo da força F aplicada nessa roldana para que todo o sistema permaneça em equilíbrio? Isto é, para que esse cubo aqui ele fique em equilíbrio ainda imerso dentro do líquido. Então, os dados que a questão dá para a gente são os seguintes. A questão ela vai mostrar para a gente, né? Ρ0 é a densidade do líquido, Rho é a densidade do cubo, K é a constante elástica da mola. Se você reparar, existe uma mola aqui prendendo a parte inferior do cubo no fundo do recipiente onde está o líquido. V é o volume do cubo e X é a distensão da mola. Então aí a gente vai precisar aplicar, né, de novo um problema em que a gente vai precisar aplicar as leis de Newton. Então a gente vai desenhar, né, mostrar aqui o diagrama de forças que vai atuar no cubo, né, que está imerso aqui no líquido. Então a primeira força que a gente vai destacar aqui vai ser a força de tração que vai aparecer nesse fio. Esse fio, né, lembrando, é um fio ideal, então ele é um fio inextensível. Essa vai ser a força de tração que vai aparecer no fio. Existe também, né, aqui uma região onde atua, né, uma aceleração gravitacional G. Vai existir uma força peso para baixo, né, vou representar aqui, é um vetor verde, né, o vetor força-peso. Como esse cubo está amarrado a uma mola, né, a força de tração na corda fazendo com que ele tenda a se movimentar para cima, a mola segura esse cubo aqui para baixo também. Então, ela vai exercer uma força elástica aqui no cubo, ok? E fora isso, como o cubo está imerso no líquido, o que vai aparecer? Qual força que vai aparecer? Uma força de empuxo. Essa força de empuxo, ela é vertical e para cima. Qual é a grande palavra-chave? A grande palavra-chave aqui para a gente resolver o problema é o equilíbrio. Pessoal, sempre que uma questão falar que o sistema está em equilíbrio, é porque as forças se anulam. Então a gente tem o empuxo e a tração na vertical para cima sendo anulados pelo peso e pela força elástica na mola na vertical, mas orientadas para baixo. De modo que eu posso escrever a equação para essas forças da seguinte maneira: empuxo mais tração para cima é igual a força-peso mais a força elástica que vai aparecer na mola. Ok? Então, para essas forças se anularem, as forças que estão para cima precisam somar e ter o mesmo módulo da soma das forças que estão para baixo. Tudo bem? Aqui, então, eu vou calcular primeiro a força de tração, né? Peso é massa vezes a gravidade, força elástica é constante elástica vezes x, que é a distensão. Passo o empuxo para o outro lado, ele vai negativo. Qual é o módulo da força de empuxo? A força de empuxo é a densidade do líquido, volume de líquido deslocado, tudo bem? Vezes a gravidade. Esse Dzinho aqui do lado do V é volume de líquido deslocado. Então, a força de tração vai ser, como aqui, né, eu preciso usar os dados que aparecem do jeito que está aqui, eu vou substituir a massa do cubo pela densidade do cubo multiplicando o volume. Densidade não é massa sobre volume? Então, densidade vezes o volume é a massa, vezes a gravidade, mais a constante elástica vezes a distensão, menos a densidade do líquido. Agora, esse volume de líquido deslocado, que né, faz parte aqui do módulo da força de empuxo, vai ser o mesmo volume do cubo. Por quê? O cubo ele não está totalmente imerso no líquido, então o volume que ele desloca é o volume
do próprio cubo, né? A gente sabe que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo tempo. Então, aqui é o próprio volume do cubo, vezes a gravidade, ok? Eu vou arrumar esses termos para ficar mais apresentável. Eu vou colocar, né? Aqui, ó, eu tenho VG e VG aqui. Eu posso colocar isso em evidência, fator comum em evidência. Densidade do cubo menos a densidade do líquido mais K vezes X. Então, aqui eu determinei a minha força de tração, o módulo da força de tração. Agora, vamos analisar o que está acontecendo na roldana A, certo? O fio que está preso ao cubo é o mesmo fio que vai passar pelas duas roldanas, de modo que a gente está, né, quando a gente faz uma análise aqui, a gente percebe que existe uma força de tração para cima desse lado e uma força de tração para cima desse lado. Essas duas forças de tração aqui que vão aparecer, elas vão ter o mesmo módulo dessa força de tração que está amarrada ao cubo, porque é o mesmo fio e é um fio ideal, inextensível e sem massa, ok? E aí o que a gente percebe? Que T mais T que está para cima tem que ter o mesmo módulo da força F que está para baixo. De novo, por que isso? Porque o sistema está em equilíbrio, então essas forças precisam ser nulas. E para serem nulas, o módulo das forças que estão para cima tem que ser igual ao módulo da força que está para baixo. De modo que eu posso escrever que 2 vezes T é igual a força F. Agora, para finalizar a questão, o que a gente precisa fazer? Para determinar o módulo da força F, a gente precisa saber o seguinte, ó, se F é 2 vezes o módulo da força de tração, mais o módulo da força de tração é esse primeiro resultado que a gente encontrou, então eu posso multiplicar o 2 por todo esse resultado. Daí a gente pode escrever da seguinte maneira: 2 VG, densidade do cubo menos a densidade do líquido, ok? Mais Kx, fechei aqui o meu colchete. Então, esse é o módulo da força, né? O valor que a força precisa ter para que todo o sistema permaneça em equilíbrio com o cubo totalmente imerso no líquido, ou seja, sem que o cubo ele saia do líquido. É isso aí, galera. Curte o vídeo aí, dá aquela força e bons estudos!